Não dá pra vocês verem, mas o Duquinho, o nosso companheiro de todos os vídeos, está deitado no meu colo de uma forma mais desconfortável possível. Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu percebi que eu não faço introduções direito e que eu não me apresento, não falo nada, então, oi! Prazer, meu nome é Letícia, pra quem ainda não sabe. E é isso. Meu nome é Letícia e a gente vai falar sobre livros, já que esse canal é sobre livros e escrita. Então hoje a gente vai falar sobre mais um livro que eu li durante o mês de julho, né? Durante a minha leitura com o Kindle, eu encontrei esse livro no Kindle Unlimited e como eu estava muito afim de ler ele, eu decidi aproveitar que eu estava tentando adquirir uma forma confortável de ler no Kindle, porque era uma coisa nova pra mim, já que eu sou acostumada a ler em livros físicos, e eu queria ler esse livro, ele estava disponível, bum! Juntamos os dois e fizemos o dar certo. Então, eu não vou enrolar, já falei, é uma resenha, eu vou contar pra vocês o que eu achei sobre o livro, as partes que eu gostei, as partes que eu não gostei, e enfim, eu já vou começar falando que minha opinião foi o que eu senti. Se você acha que quer ler pra ver o que você acha, fica à vontade, é sempre bom fazer isso. Nunca deixar que as pessoas digam, você não vai gostar disso, por isso, isso e isso. Não, você sabe que você vai gostar. Se você olhar no próprio Scoob, existem as resenhas por lá, na internet existem várias outras resenhas sobre o livro que você pode ver a sua opinião de outras pessoas pra decidir se você vai querer ler esse livro ou não. Mas, partindo para o livro que a gente vai falar hoje, eu li, como eu falei, eu li ele no Kindle, então eu não tenho ele físico pra mostrar e pra fazer aquela parte do vídeo que a gente tá fazendo agora, que é falando sobre a edição e os pontos que eu gostei no livro, né, na produção do livro, capa e essas coisas. Então eu vou só mostrar a capinha aqui no Kindle e depois eu vou deixar aqui pra vocês saberem qual é o livro, tá? É esse aqui, é Estilhaça-me, da eu não sei ler o nome dela, desculpa. MAF, o Universo dos Livros trouxe pro Brasil. Já tem vários volumes esse livro. Eu pensei em ler o segundo, mas eu não encontrei ele em português no Kindle. Então eu acabei não lendo ainda o segundo. Pretendo ler, tá? Uma coisa que eu vou deixar claro, eu pretendo ler o resto dos livros. Uma coisa que eu já falei, eu não consigo parar na metade, apesar de... Vou comentar na sua frente, esse apesar de 3 pontinhos. Eu vou ler, eu quero ler, mas como eu não achei, eu tive que pular pra outro livro pra não ficar empacada. Então a gente vai falar sobre esse aqui hoje. Estilhaça-me da Terrere Máfia. Então eu vou começar com a sinopse de sempre. A gente vai ter a história da Juliet, uma garota de 17 anos que ela não sente o toque humano há muito tempo. Porque quem toca nela pode morrer ou pode sofrer graves, tipo, ela sente muita dor e aí ela pode morrer com isso. Então essa garota, quem toca pele com pele, ela pode matar sem querer, é só o toque da pele dela que acontece isso. O livro começa com ela há 3 anos no hospício, porque aconteceu uma coisa por causa dessa habilidade e os pais simplesmente falaram, a gente não consegue mais lidar com isso, a gente não aguenta mais, você precisa ir para um lugar que as pessoas vão conseguir cuidar de você. Só que mandaram ela para um hospício. Ela passou muito tempo nesse hospício até a chegada de um garoto na mesma cela que ela achou esquisito, mas aconteceu. E esse garoto é importante, o nome dele é Adam. Eu vou falar mais pra frente porque ele é importante. Mas essa é a sinopse mais ou menos. Acontece que essa garota tem isso e o livro é bem a visão dela com relação a esse sentimento. Eu vou começar falando primeiro do universo. É um universo distópico muito interessante. A autora mirou nisso e acertou. Pra mim foi genial o que ela fez. Ela botou uma crítica em questão de a humanidade, se continuar como tá, a gente vai acabar com o nosso planeta, a gente vai acabar com os recursos, então a gente precisa ter cuidado, e no livro isso acontece. As plantas começam a morrer, consequentemente os animais começam a morrer, e aí a comida começa a ser escassa, eles começam a produzir um tipo de comida esquisita, que é só pra você encher a barriga, mas não te dá tantos nutrientes, etc., como uma refeição normal daria. Então eu gostei muito desse mundo que ela colocou, eu achei bem legal a história se passar dentro desse universo. Eu achei interessante, acho que esse foi um ponto positivo que eu vi no livro. É um ponto que me deixou muito
fixado na história. E acaba por aí. É mais ou menos isso. O ponto positivo desse livro é isso, o universo. A escrita da autora também é uma coisa muito boa. A escrita é perfeita pro livro, porque a gente acompanha os pensamentos da Juliet o tempo inteiro e tem umas coisas interessantes na leitura, que são algumas coisas riscadas, que é muito ela tentando suprimir certos pensamentos, tentando suprimir opiniões e coisas que ela gostaria de falar, mas não quer, ou tem medo, ou porque se sente angustiada com aquilo. Então eu gostei bastante também dessa parte. A escrita da autora ajuda na imersão da história e ajuda a entender todos os problemas da Juliet, porque se você vai prestar atenção, uma garota que tem um poder desse, ela nunca pôde ter amigos. As pessoas vão ter medo de você, se sabem que a sua pele pode fazer isso, elas não vão chegar perto. Então você nunca tem contato humano e ficar nessas... causa uma solidão, uma claustrofobia social, vamos dizer assim. Você não tem amigos, você não tem... Os pais dela renegaram ela por causa disso, então ela tem toda uma... Então ela tem todo um problema com ela e esses pensamentos de não se sentir bem em lugar nenhum, não ter ninguém com quem conversar e tudo isso. Então a escrita leva pra esse ponto e eu acho muito legal. Ficou casado de forma perfeita com o livro. Então esse foi outro ponto positivo. Eu vou agora... Eu não falei ainda a classificação, porque eu queria explicar primeiro o porquê da nota antes de dizer. Ou não, na verdade é o seguinte, eu dei 3 estrelas pra esse livro. Eu só dei 3 estrelas por causa desses 2 pontos positivos que eu falei. O resto da história me decepcionou um pouquinho. Eu vou explicar. A história em si não é ruim, tá? A escrita é boa, as cenas de ação são gostosas de ler, são compreensíveis, porque uma coisa que eu acho que é muito difícil de fazer é você conseguir explicar uma cena de ação sem deixar confuso, sem o leitor precisar ter que voltar 5 vezes pra entender quem bateu em quem jogou quem. Ajudou muito, tá? Isso é positivo, tem cena de ação, tem cenas de romance, tem cenas... Porém, o que me incomodou foram os personagens da história. E são o que é o principal. O mundo pode ser perfeito, a história pode ser perfeita, mas os personagens eles não conseguem transmitir nada pra você, a história não funciona. Então, a Juliet pra mim, ela se tornou irritante por certas coisas. Ela, sei lá, ela é uma personagem vazia. Por mais que ela sinta um monte de coisa, um monte de frustração, de angústia, de saudade, de querer ser parte de alguma coisa, isso não é mostrado nas... Pelo menos eu não senti isso ser mostrado da explicação da história dela no momento em que ela conta a história. Eu não gostei, eu não vi isso. Então pra mim é uma personagem vazia que só tem a reclamar de muita coisa por motivos óbvios, mas ela, sei lá, não vai pra frente. E aí a gente tem os outros personagens. Como eu disse, o Adam, ele é super importante pra história. Eu não vou contar muito detalhe porque eu não gosto de dar spoiler, eu acho interessante vocês talvez terem a curiosidade de descobrir, mas o Adam, ele é o interesse romântico da Violet. Isso eu vou contar, porque tipo, acaba sendo óbvio. E começou a chover no meio do vídeo. Espero que não perca a minha luz. Então, o Adam, ele é o interesse romântico da Violet e... Ai, é um romance muito água com açúcar, gente, vai me desculpar. Eu não gostei. Por mais que os dois se conheciam quando eram crianças, tá? Eles estudaram na mesma escola, depois ela foi pra esse hospício, ele nunca mais viu ela, cada um seguiu sua vida. E aí eles se encontraram lá porque ele tava numa missão. Por mais que eu entenda a necessidade dela, foi muito forçado o fato dela ver um amigo dela de muito tempo e simplesmente de repente no dia seguinte já tá: eu amo você, você é o amor da minha vida, você é tudo pra mim. Eu achei forçado. Eu achei extremamente forçado. O Adam também tem isso. Eu achei que quando ele apareceu, eu achei que ele fosse ter muitas mais camadas de personalidade, sabe? Mais coisas pra mostrar, mas ele e ela, os dois juntos, tipo assim, é um casal bonitinho, é um casal fofo que daria certo, mas a forma que a autora falou: olha, esses dois são um casal e segura isso até o final do livro, aceite, engula isso, eu achei muito forçado. Se ela tivesse colocado pra eles terem lembranças da infância e coisas assim, e fossem fazendo essa conexão aos pouquinhos pra chegar lá pra metade, pro final do livro, acontecer o grande romance, seria muito mais realista e muito mais gostoso de ler.
simplesmente no dia seguinte que a garota saiu do hospício, ela tava lá com outro cara, Warner, que é outra coisa, né? Não dá pra a personagem só gostar de uma pessoa. Ela tem que gostar de 3, ou então tem que aparecer mais um pra que a gente fique, ela vai gostar de qual dos dois. Nunca pode ser assim, tipo, uma pessoa só que ela vai gostar do começo ao fim. Não pode. E aí ela tá lá, e aí tem esses 2 caras, e um é um romance fajutinho, forçado, parece que soa como um desespero, e o outro é um cara totalmente irritante. Subiu. A raiva chegou. O Warner, ele é um dos líderes de um... Como é que eu posso explicar? É tipo, ó, um líder lá que tá querendo... Diz que vão ajudar a população a melhorar, que vai trazer recursos de novo, mas que é mentira. E ele é o vilão da história. Porém, é muito diferente quando você constrói um vilão e você aos poucos faz com que as pessoas não gostem dele. As atitudes, as coisas que ele fala, as ações, enfim, tudo que... A personalidade dele, tudo que monta um personagem e uma pessoa pra você não gostar dela, essa autora não fez com esse cara. Ela forçou um sentimento que me deixou irritada enquanto eu lia. É tipo, tá vendo esse cara aqui? Ele é do mal. Ele faz essas coisas. Tá vendo o que ele tá fazendo? Ele é ruim. Não goste dele. Ele é o vilão da história. Ela simplesmente fez essa forçação pra que ele fosse o vilão. Ela forçou atitudes dele pra ele ser o vilão da história. Então ele tratava a Juliette de uma forma, ele fazia coisas de uma forma, as falas dele eram muito aquela coisa roteirizada de fala de vilão, pra que você saiba que ele é o antagonista do livro. Então eu não gostei. Eu achei que ele foi pessimamente construído. Essa questão de forçar que ele é o vilão e outra, forçar que ele é apaixonado pra Juliette, foi o cúmulo. Foi o cúmulo. Eu tô muito irritada. A frustração passou do teto. Porque não tem lógica. Eu não consegui. Eu terminei de ler, mas o final, com esses personagens, não me agradou nem um pouco. A história, do começo ao fim, foi forçada. Do começo ao fim, os personagens não tinham motivações de verdade pra fazer o que faziam. A necessidade desesperada da Violet de ter um relacionamento com Adam era chato, não condizia com o que você espera de uma personagem como ela. Vamos dizer assim, lógico que você tem que fazer coisas diferentes, mas sei lá, não foi interessante, o romance não foi legal, o vilão foi um lixo de vilão, vamos dizer assim, ele não foi bem construído, eu não gostei e por isso que eu dei 3 estrelas. Vocês conseguem ver o porquê que eu dei 3 estrelas, né? Os personagens pra mim são o que fazem a história, e os personagens dessa história não tinham camadas nenhuma, não tinham interesses nenhum, não tinham motivações nenhuma. Era só questão de um querer proteger a Juliette e o outro querer ficar com a Juliette porque ele acha ela super interessante, porque quer usar os poderes dela. Tipo, essas são as motivações. Não tem nada mais nessas motivações, é só isso. A única coisa que motiva é a garota, que é água com açúcar. Eu me decepcionei bastante com o livro, eu juro. Porque eu esperava mais, eu esperava outra coisa pela sinopse. A sinopse vendeu o livro e eu caí. A sinopse fez o trabalho dela. Mas eu me decepcionei bastante com a história. O final terminou de forma tão sem nexo, tão tipo, toma isso aí. Perdeu toda o clímax não vai sair. O clímax que tava antes, o final, ele simplesmente deu um corte, tipo Tramontina. Foi muito, cortou todo a tensão, toda a adrenalina que ela tinha construído. Ela escreve bem, a autora escreve muito bem, mas ela não soube trabalhar os personagens dela. Esse foi o grande problema desse livro. E acabou desse jeito e eu fiquei, tipo, é sério que você fez tudo isso pra terminar desta forma? Mas é isso, tá? É isso. Essa é a minha opinião com relação a esse livro. Eu não tenho realmente mais o que falar. Tudo que eu queria era isso aqui. Expressar isso, porque eu não senti que foi uma história boa, que
entregou o que a sinopse prometia, sabe? Não foi lá essas coisas, e eu sinto muito por isso, porque a história tinha tudo pra ser boa. Todos os ingredientes estavam ali. Era só saber juntar tudo pra fazer uma receita perfeita. Mas é isso. Então, espero vocês no próximo vídeo. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like ali embaixo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva para você receber mais vídeos e para apoiar o crescimento do canal. Se você leu esse livro, eu quero saber o que você achou. Bota nos comentários ali embaixo o que você achou do livro, se você leu, se você tinha vontade de ler. Enfim, comentem aí o que vocês acharam sobre o livro e sobre o vídeo. Está aberto os comentários. Quem quiser me seguir nas redes sociais estão todas linkadas também na descrição abaixo. Quem quiser conhecer as minhas histórias também estão todas na descrição. O link para algumas pro Wattpad e pro blog, que estão disponíveis de graça por enquanto nessas duas plataformas. E o link para um conto que eu publiquei na Amazon, o nome dele é Post-it Pra Você. Ele tem 9 páginas, é curtinho, é um negócio que você lê em 30 minutos estourando. E ele tá baratinho na Amazon, então quem quiser apoiar e comprar, ler e comentar, eu vou adorar. E o que mais que eu tenho pra falar? Sim, ele está no Kindle Unlimited, então quem tiver o Kindle Unlimited é só acessar lá, procurar. Post-it Pra Você, ele é o primeiro resultado que aparece. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!